Muito bom dia! Que esse dia seja de muita paz para você. Nós estamos chegando com muita informação aqui no nosso Campo Vivo. Então, vamos lá! Projeto de ecoterapia em Londrina reforça a importância dos cavalos para ajudar a tratar o emocional de crianças. Portos do Paraná comemoram mais um recorde de movimentação de cargas. O uso inteligente de dados como suporte ao agronegócio. Tema foi debatido também em Londrina. E vem aí o Congresso Global do Agronegócio. Eu vou participar com um talk show com feras do setor. Artesãs da região amazônica mostram que é possível transformar as riquezas locais e preservar ao mesmo tempo. O Parque Estadual Mata dos Godói foi revitalizado e reaberto para o público. E vamos visitar uma área onde as abelhas são protegidas e entregam muita diversidade em troca. É muita notícia, gente! É muita informação. Se acomode por aí, porque o nosso Campo Vivo já começou. E a gente abre o nosso programa falando de uma matéria especial. Londrina tem se consolidado como um polo importante do hipismo. E um trabalho social com cavalos muito importante também é desenvolvido aqui na cidade. Eu fui visitar o projeto e você vai ver os detalhes agora. O Campo Vivo te traz da Sociedade Rural do Paraná para entender um pouquinho mais sobre esse incrível projeto que se chama Impacto, que impacta milhares de vidas de crianças carentes. Danton, conta para nós um pouquinho mais desse belo projeto, dessa ideia fantástica. Então, há um ano e meio atrás, mais ou menos, o Marcelo Elcadre, nosso presidente, jogou o desafio de trazer o hipismo de volta para o parque. Hoje já é fato isso, muitas pessoas já conhecem tudo que está acontecendo com o hipismo de volta aqui dentro da Sociedade Rural do Paraná. E junto a isso, hoje nós estamos aqui com mais ou menos 160 alunos aqui já, e dentro desses 160 alunos tem um time que se destacou. Foram campeões paranaenses, foram reservados campeões brasileiros, foram convocados para representar o Brasil no Sul-Americano, representando o time de hipismo do Brasil. Então existe um projeto federal para auxílio desses atletas de alto rendimento. E a gente fez esse projeto, aprovou ele junto ao governo federal, e hoje a contrapartida desse projeto, que é esse projeto Impacto aqui, de poder ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, trazer uma experiência que dê um pouco de conforto e consiga fazer com que essas crianças tenham uma vida melhor, um conforto que compense de alguma maneira o trauma que eles tiveram. E como que funciona no dia a dia para essas crianças que querem participar, querem fazer parte do impacto? Como é que funciona? Então, a contrapartida desse projeto é tentar atender até 200 crianças em 24 meses. A gente escolheu o abrigo Nuzelon, que hoje compõe 5 casas com mais ou menos 30 crianças. Eu posso estar errando em algum número aí, mas então a gente quer atender a todas essas crianças. São crianças que o Conselho Tutelar recolheu devido a algum problema que elas tiveram, de algum abuso, de algum trauma, alguma coisa. E a gente fez um contrato com o curso de psicologia da PUC, o 5º ano, os alunos do 5º ano, junto com o acompanhamento dos professores. Tem criança que chegou aqui no primeiro dia, não conversava, não olhava para ninguém, hoje elas brincam, se divertem, dão risada. Elas olham o cavalo como um amigo, um confidente, um companheiro, e isso é impressionante quando a gente lê o diário aqui, dá ânimo para a gente continuar o projeto e tudo que o cavalo consegue proporcionar para essas crianças. E para entender um pouquinho mais do trabalho que é feito com a psicóloga, diretamente com essas crianças, eu vou conversar com a Bruna. Bruna, conta para nós um pouquinho do seu trabalho, como é que é desenvolvido com as crianças? Bom, basicamente essas crianças elas chegam aqui por demanda, às vezes do próprio abrigo, às vezes da própria casa lar, né? Chega também por demanda da PUC pra gente, e aí é feita uma triagem com essas crianças pra gente entender qual que é a demanda, qual que é as queixas principais, comportamentais, e a partir dessa triagem a gente traça um perfil de cada criança. Qual criança vai montar, qual criança precisa às vezes de técnicas de horsemanship que a gente usa, que é só às vezes a escovação, a encilhação, a alimentação do cavalo, o banho, o cuidado. E aí, a partir de cada histórico de cada criança, a gente vai fazendo essa análise comportamental e seguindo. E vocês conseguem visualizar um impacto importante na vida delas? Com certeza, com certeza. Tanto é que dados
pelo prontuário que a gente mantém de cada criança que entra aqui, a gente já tem dados concretos de que um mês esse perfil comportamental assim mudou drasticamente. As habilidades sociais, a questão de agressividade, a questão de amizade tem melhorado muito, principalmente dentro da Casa Lar. E agora a gente vai conversar com a Isabela Decast para ouvir um conselho de quem entende do assunto, né, Isa? Conta para nós que conselho você daria para as crianças que querem entrar no hipismo. Para virem aqui conhecer, que vale a pena, porque quando eu venho aqui eu sinto que eu posso fazer o que eu gosto na natureza com os cavalos que eu mais amo e é isso, vale a pena conhecer. Danton, de que forma a pessoa que está nos assistindo, empresários da região ou enfim do Paraná inteiro, podem estar contribuindo com a vida dessas crianças? Então esse projeto social ele pode ser incrementado, ele é incrementado pelo direcionamento do imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É só entrar em contato com a gente direciona o número do projeto e as empresas podem passar para o contador e eles direcionam parte desse imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, para o projeto. E ele não concorre com Lei Rouanet, não concorre, você pode fazer essa doação além do que a empresa às vezes já está fazendo, é só direcionar para o projeto. Maravilha, Danton, obrigada e mais uma vez parabéns por todo esse trabalho maravilhoso que impacta a vida das pessoas. Valeu, Luli, obrigado, é sempre um prazer receber vocês aqui. Gente, é muito importante apoiar esse projeto, pessoal. As crianças realmente superam barreiras emocionais e conquistam mais independência quando fazem atividades com os cavalos. Esses animais são realmente incríveis. E os portos do Paraná bateram mais um recorde em agosto. Soja em grão, frango congelado e farelo de soja foram os principais produtos embarcados. Vamos ver os números agora. Foram 2 milhões de toneladas de grãos de soja embarcadas só em agosto. Esse volume representa 21,7% da soja em grão exportada pelo país inteiro no mesmo período. Em recursos foram 845,9 milhões de dólares FOB, que é o valor correspondente ao preço do produto no ponto de embarque. A China continua nosso principal cliente. Os chineses compraram mais de 90% desse total. Depois aparecem a Tailândia com 2,2% e o Iraque com 1,6%. A organização do porto destaca que, apesar de ter chovido 20 dias em agosto, o que paralisa as operações no terminal, Paranaguá movimentou 7 milhões de toneladas no mês, maior quantidade registrada para agosto na média histórica. Nos primeiros 8 meses de 2025, foram embarcadas no porto de Paranaguá 11 milhões e 300 mil toneladas de soja, que correspondem a 4,5 bilhões de dólares FOB. Os portos do Paraná movimentam soja do próprio estado e de partes de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Quanto ao farelo de soja, Paranaguá representa quase 30% da movimentação nacional, o segundo maior volume do Brasil. Foram 4 milhões e meio de toneladas embarcadas em 2025. Somente em agosto, os embarques somaram 508 mil toneladas de farelo. Os principais destinos foram Holanda, França, Coreia do Sul, Espanha, Indonésia e Alemanha. A França foi o país que mais importou o farelo em agosto. Já o frango congelado mantém a liderança absoluta nas exportações pelos portos do Paraná. Ao longo de agosto, foram 185.500 toneladas movimentadas, ou 49,6% da exportação nacional, praticamente metade de todo o volume brasileiro que deixou o país. E frango criado e processado principalmente por produtores do Paraná e de parte de Santa Catarina. No acumulado de 2025, já foram exportadas via Paranaguá 1.700.000 toneladas de frango. Isso representa 44,4% de toda a exportação nacional. Esses números consolidam o porto como o maior corredor de exportação de frangos do mundo. Em valor FOB, foram mais de 2,4 bilhões de dólares. Entre os compradores, mais uma vez a China em primeiro lugar. Depois, Emirados Árabes Unidos e Japão, além de África do Sul, México, Arábia Saudita e outros países em praticamente todos os continentes. E logística eficiente é um dos aspectos mais importantes dos terminais portuários.
ponto para o Paraná. E chegou a hora do nosso primeiro intervalo aqui no Campo Vivo. Mas fique por aqui, porque ainda temos muita informação para você. Olha só, gestão eficiente com o suporte da inteligência artificial. O encontro com especialistas mostrou que é possível. E o Congresso Global do Agronegócio começa amanhã. Eu fui convidada para comandar um talk show só com feras do agronegócio, pessoal. Mulheres da Amazônia fizeram do artesanato com matéria-prima local uma fonte de renda sustentável. Mata dos Godói, um pedacinho de Mata Atlântica em Londrina. Parque Estadual foi reaberto ao público. E o trabalho incansável e fundamental das abelhas para a vida no planeta. Sim, gente, ainda tem muita notícia boa por aqui. Então, eu vou para o intervalo, mas eu volto rapidinho. E o Campo Vivo está de volta, pessoal. É sempre muito bom compartilhar o programa com você. Nós fazemos o Campo Vivo com muito cuidado para que você receba informação de qualidade sempre. Uso inteligente de dados e inteligência artificial no agronegócio. Esses foram os pontos-chave de um evento que aconteceu aqui em Londrina. E o nosso Campo Vivo foi conferir os detalhes. O agricultor planeja da semeadura até a entrega da safra. O pecuarista calcula custos da compra à venda do rebanho. Todo agronegócio exige conhecimento para que o resultado seja positivo. E entre esses processos, muitos dados são gerados. Como sistematizar tudo a favor de mais produtividade e renda? O assunto foi debatido nesse encontro com especialistas do setor em Londrina. No Paraná, a principal força do campo está concentrada no sistema cooperativo. O Paraná tem mais de 60 cooperativas ligadas diretamente ao agronegócio. Elas entenderam que o tal do futuro já chegou e com ele a necessidade de transformar um volume imenso de dados que elas produzem em informação realmente estratégica. E isso pode ser feito através de ferramentas da inteligência artificial. As cooperativas, elas têm também essa volumetria muito grande de dados, né? E conforme as empresas vão crescendo, existe uma carência muito grande de que esse dado se transforme em informação estratégica para a empresa. Então é o que a gente tem visto, que as empresas estão passando por esse momento dessa jornada dos dados, que é estruturação dos dados, trazer qualidade nessa informação, para que depois ela possa se conectar com uma inteligência artificial, ela possa se conectar com ferramentas que vão trazer indicadores para ela acompanhar o seu negócio e também poder atender melhor o cooperado, né? Poder atender melhor o cliente final lá com essa informação, né? Mostrando o seu histórico de compra, uma série de dados aí que são interessantes, né? A parte também técnica, né, de produtividade, onde ele pode melhorar nesse sentido. Então, entendo que as empresas cooperativas que estão cada vez mais crescendo, cada vez mais elas vão precisar de tecnologia, elas vão precisar de empresas parceiras para ajudar ela nessa estruturação de dados e levar depois a informação lá na ponta. A Cocari, com sede em Mandaguari, quer aperfeiçoar especialmente o atendimento ao cooperado. A gente sempre teve uma grande massa de dados na cooperativa, né, ao longo de todos esses anos aí que nós temos o RP bem consolidado, mas a gente não olhava profundamente esses dados. Agora, a partir de 1 ano e meio para cá, a gente está trabalhando de forma diferente com os dados, construindo data warehouses, né, específicos para poder entender melhor toda essa base, essa gama imensa de informação que a gente tem. E tudo isso voltado ao cooperado, né, para entender como a gente pode conhecer melhor o nosso cliente, que é o cooperado, né, como a gente pode entender os anseios deles de forma melhor e consequentemente, atender eles de uma maneira mais que seja mais específica e mais direcionada, né? Outras cooperativas pelo país também buscam avançar em soluções através da IA. Na Comigo, que tem mais de 12 mil associados em Goiás, os registros evoluíram da cadernetinha pessoal nos anos 1970 à informação na palma da mão. Quando nós começamos a questão de tecnologia, tínhamos nossos clientes, que são os cooperados, que anotavam muitos papelzinhos, né, as cadernetinhas, aquelas coisas que se procurava buscar. Eu preciso saber, por exemplo, quando que eu tive um nível de
de chuva em tal época. Não se encontrava aquele caderninho e ficava na dificuldade. Então, hoje, com essa tecnologia que a gente tem aumentado cada dia mais, tem a possibilidade do nosso cliente ter isso na palma da mão, por uma facilidade de um aplicativo e trazendo as informações muito assertivas. Isso seria o ponto principal hoje do foco da cooperativa em relação à transformação de dados para o nosso cliente. A cooperativa Olambra, que trabalha de grãos a frutas, também já contabiliza mudanças na gestão com IA. Uma empresa de 65 anos que vai crescendo entre seus diferentes negócios com produtos e serviços verticalizados, numa dinâmica do agronegócio que não para, que tem um dia a dia intenso e precisa de resposta rápida para o produtor na fazenda, faz com que a gente tenha uma organização maior. E aí, tendo em vista essa demanda, a gente estruturou uma forma de conseguir dar acesso a ele. Então, todo o relacionamento dele, todas as compras, todas as informações financeiras, tudo que entra dentro da cooperativa, tudo que ele vai receber em sua conta corrente, ele consegue ter acesso através de um portal. Mas, muito mais que isso, a gente tem esses dados estruturados numa tecnologia de ponta para poder ajudar ele tomar essa decisão e a gente também, como cooperativa, atuar de uma forma mais proativa no nosso mercado de distribuição. O evento aconteceu na Sociedade Rural do Paraná, que já cedia um hub de inovação e apoia iniciativas do setor. A rapidez com que as informações chegam, a rapidez como nós temos que tomar as decisões, o futuro está aqui, está do nosso lado. E é importante isso, o produtor, o proprietário, o gestor, ter essas informações, saber realmente aonde dói, né? Então, é fundamental. Uma ação como essa é muito importante nos dias de hoje e a Sociedade Rural sempre vai prestigiar e privilegiar quem estiver aqui com informações boas. Hoje não se admite mais falar em gestão eficiente da propriedade sem o apoio da inovação, não é mesmo? Muito importante saber que o tema está cada vez mais acessível. Pessoal, amanhã começa em Curitiba o Congresso do Agronegócio Global. Até quarta-feira, os principais nomes do direito ligado à produção rural vão debater o setor. Também vão enriquecer o evento produtores, políticos, poder público e empresários ligados à agroprodução. Eu estou muito honrada por ser uma das convidadas. Eu vou comandar um talk show durante o encontro. Os participantes do bate-papo também são especialistas. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. O objetivo do congresso é estimular uma visão integrada e estratégica sobre os desafios e oportunidades do setor agropecuário brasileiro. O foco está em 4 grandes eixos: direito aplicado ao agronegócio, produção e gestão rural, inovações e tecnologias no campo e energia. O Congresso do Agronegócio Global é direcionado para quem quer saber o que está acontecendo de mais inovador nesse que é o motor da nossa economia no Brasil. No próximo Campo Vivo, eu te conto todos os detalhes do evento. Já ficamos combinados, ok? Mulheres da Amazônia tiram o sustento da floresta sem agredir o meio ambiente. Elas comandam uma cooperativa de artesanato no chamado Caribe Brasileiro, no Pará. O trabalho delas ganha ainda mais destaque com a proximidade da COP30. Vamos conferir. A paisagem paradisíaca do oeste do Pará é recheada de tradição, cultura e outras inúmeras riquezas. A 40 quilômetros de Alter do Chão, numa viagem de 2 horas de barco, uma iniciativa feminina trouxe sustento para mais de 70 comunidades na reserva extrativista do Tapajós Arapiuns. A dona Neide é uma das fundadoras da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, constituída há 10 anos para trazer renda e dignidade a partir da arte secular, passada de geração em geração. Eu sou mãe solo, né? Tenho 3 filhas, então meu trabalho quando elas estavam pequenas, meu trabalho foi duro. Para mim sustentar ela, trabalhava redobrado, mas para elas não passarem fome, né, necessidade. Então eu trabalhei o artesanato bem pesado quando elas estavam bem pequenininhas, né. A Turiarte une turismo e artesanato desde 2015. A cooperativa foi a forma que essas mulheres das comunidades às margens do rio Arapiuns encontraram de obter renda e principalmente de fomentar sua identidade e tradição. Pelas mãos delas, as matérias-primas encontradas na floresta são transformadas em peças únicas, cheias de significado e propósito. O espaço exalta o papel das mulheres amazônicas e promove a economia local com base na sustentabilidade. Os itens são confeccionados a partir da folha do tucumã, uma palmeira nativa da Amazônia, assim como o urucum, utilizado para tingir as peças.
Dessas espécies é que a dona Neide assegura os cursos de contabilidade e gestão ambiental para as 2 filhas mais velhas. Eu digo que quem é o pai dela é o tucumazeiro, né? Que elas podem tomar bênção do tucumazeiro, da onde eu tirei o sustento dela, a educação dela, né? O que ela vestiu, o que elas calçar. E a alimentação do tucumazeiro também, com a fonte de renda do artesanato. Atualmente, 114 artesãs são remuneradas por essa atividade. Cerca de 1.000 peças são produzidas mensalmente. E ainda assim, não é suficiente para atender a procura, que aumentou ainda mais com a chegada da COP30 ao Brasil. Além de gerar renda e inclusão socioambiental, a venda do artesanato também propaga a história da comunidade. Quando a gente vai comercializar, a gente não fala só do produto, de onde ele é feito, mas também quem faz. A etiqueta vai com o nome da artesã, a comunidade de onde é e também toda a história do artesanato. Incentivados pelas companheiras, os homens da reserva ficam responsáveis por atividades complementares. Em tanques-rede instalados nos rios da região, são cultivados peixes nativos, como tambaqui, tabatinga e matrinchã. Em caixas instaladas no interior da floresta, meliponicultores produzem mel de abelhas sem ferrão, também nativas. Tudo é feito de forma a garantir o desenvolvimento local, ao mesmo tempo que preserva as tradições e a natureza. A geração de renda ficou dentro da comunidade para os comunitários. É trabalho sustentável. Que maravilha, pessoal! A Amazônia pode oferecer muitas divisas para o Brasil. Parabéns a essas mulheres incríveis! Nós vamos para mais um rápido intervalo aqui no Campo Vivo, mas ainda tem notícia no próximo bloco. Parque Estadual Mata dos Godói, em Londrina, é revitalizado. Espaço é remanescente importante da Mata Atlântica. Trabalhadoras incansáveis. Nós vamos visitar uma área que protege as abelhas. Em troca, produtividade e diversidade nos campos. Corre lá, é tempo de você beber uma água ou quem sabe um café. Mas volta comigo que eu te espero logo logo. Voltamos com o nosso Campo Vivo. Esse momento é especial. Tem notícia, tem curiosidades, tem tudo o que acontece no universo agro. Então, vamos em frente. A Mata dos Godói é uma área de preservação da Mata Atlântica aqui em Londrina. O espaço foi revitalizado e reaberto para o público. Vamos acompanhar os detalhes agora. O Parque Estadual Mata dos Godói tem 690 hectares, uma das principais áreas de preservação do estado. É reconhecido pela grande biodiversidade, com espécies ameaçadas de extinção e por sua relevância ecológica, científica e educativa. E é uma das últimas a compor o bioma da Mata Atlântica, no Paraná. O espaço contribui para a qualidade de vida da população e para a polinização das lavouras nas propriedades vizinhas. Fechado desde 2020, o Parque Estadual Mata dos Godói recebeu pintura e manutenção de estruturas que eram antigas. Também foi construída uma nova cerca de 260 metros que permite a passagem da fauna silvestre. A reforma permite ainda que o público possa fazer as trilhas ecológicas e interpretativas com mais segurança. O parque fica aberto de quarta a segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Fecha às terças para manutenção. Para acessar o local e as trilhas é só preencher um cadastro no Centro de Visitantes do Espaço. A entrada é de graça. Mais um local de mata preservada que fica como opção para quem gosta de turismo da natureza. E a vantagem da Mata dos Godói é que fica bem pertinho da área urbana de Londrina. Não tem como uma caminhada no meio verde para desestressar, não é mesmo? Como a gente sabe, as abelhas são essenciais na polinização das plantas. E a polinização é fundamental para a produção de alimentos. Vamos conhecer agora um apiário onde a parceria entre o homem e o inseto beneficia toda a produção em volta. Tem uma multidão trabalhando numa caixinha como essa. Uma colmeia chega a abrigar 150 mil abelhas. O italiano Andrea Mabrito acompanha de perto o trabalho delas. Ele está no Brasil há 23 anos. Já era apicultor na Europa. E diz que aqui o potencial é grande para investir numa função essencial das abelhas. Trata-se de colocar em comunicação os produtores e os apicultores. Com segurança, nossa equipe se preparou para mostrar a base desse trabalho neste apiário. Essas são abelhas europeias, que têm o nome científico de Apis mellifera. Elas chegam a produzir 54 quilos de mel por colmeia.
E quanto mais produzem, mais polinizam. É claro que um número assim de abelha, né, ajuda muito mais na polinização, sabendo que 85%, né, de todas as plantas que produzem alimento para nós precisam de polinização. A polinização ocorre quando as abelhas procuram néctar e pólen nas flores para se alimentar. Passando de uma flor para outra, elas acabam transferindo o pólen e aí ocorre a fecundação e nascem os frutos. Neste sítio, a agrofloresta se mantém com a parceria das abelhas. No cipó-uva, esta árvore nativa do Cerrado, se vê elas o dia todo. Na produção de mirtilo, elas polinizam pela manhã. Não por acaso, os pés estão carregados. Da variedade de produção aqui no sítio, o limão é o carro-chefe. No ano passado foram colhidos 110 mil quilos. E o pessoal diz que esse ano vai ser assim de novo. E eles têm certeza disso por causa de situações como essa aqui, ó. Tá vendo? Um cachinho aqui cheio de novos frutos, que é resultado da polinização. O Tiago é engenheiro ambiental, tem um olhar atento para a natureza e não perde tempo para registrar tudo. E ele lembra que muitos outros insetos fazem a polinização também. Quanto mais animais polinizadores passarem por ali, melhor ela vai ter a troca genética, melhor ela vai se desenvolver frutos, sementes e vai conseguir espalhar melhor, né, vencer aí a sua corrida pela evolução. O Pedro é gerente da propriedade e sabe da importância dos insetos polinizadores. Sabe dos desafios também, o uso de defensivos, o desmatamento, que podem comprometer a sobrevivência deles. E diz que faz tudo para preservar as abelhas. Até porque, como ele admite, trabalham até mais do que ele. Começa mais cedo aí, você ou as abelhas? Eu acredito que as abelhas, né? Porque elas já vêm mais cedo, eu começo só 7 horas. As abelhas foram eleitas o ser vivo mais importante do mundo, exatamente por essa função de polinizar as plantas. Eu concordo totalmente. E você? E chegou a hora de dizer um tchau. Já? Passou tão rápido? Nosso Campo Vivo de hoje chegou ao fim. Foi bom demais ter a sua companhia e a gente espera que esse tempo com a gente tenha sido útil e super agradável. Agora, aquele recado de sempre. Aproveite o domingo com leveza. A semana está chegando e é preciso ter as energias para recuperar e enfrentar os desafios que sempre surgem pela frente. Mas não se esqueça, no próximo domingo, o Campo Vivo está de volta, sempre a partir das 7h30 da manhã. E eu, Luli Barbeiro, espero por você. Até lá. Tchau.